Temos aqui dois grandes ativos da Bolsa Brasileira, dois pesos pesados, queridinhos aí de muitos investidores. De um lado, a ação da empresa Taesa, uma das maiores transmissoras de energia elétrica do Brasil. E do outro, o fundo imobiliário XPML11, que tem um portfólio de dar inveja, com os melhores e maiores shoppings do território nacional. Só no último ano, o preço da ação da Taesa já caiu 5,48% e o preço do fundo imobiliário XPML11 já caiu mais de 18,8%. Os dois ativos estão com algumas questões em comum, alguns probleminhas, alguns pontos de atenção, principalmente ligados ao endividamento. Sim, os dois ativos estão alavancados e hoje eu vou explicar isso até para você ficar um pouco mais tranquilo, porque eu sei que às vezes você não tem o conhecimento, não entende o que está acontecendo, tá às vezes desesperado, querendo vender a todo custo, porque tá cheio de gente aí na internet falando vende logo Taesa, falando que o XPML11 vai falir. Calma lá, pessoal, tem algumas questões que eu vou explicar para você hoje, mas você tem que entender, tem que saber distinguir o joio do trigo, o que é ruído e o que realmente é fato. Entender o que acontece vai clarear aí a sua mente para tomar as decisões. Se você investe ou tá pensando em investir na Taesa ou no XPML11, já comenta aqui embaixo, deixa aí o seu comentário que eu quero saber como é que você tá se sentindo neste momento. Tá preocupado? Tá ansioso? Tá querendo aproveitar a oportunidade? Tá comprando? Tá vendendo? Tomou prejuízo? Fez lucro? Como é que tá toda essa situação? Tô muito curioso para saber e também ajudar aí respondendo esses comentários. Então, bora pra cima! Vou começar falando da alavancagem e de alguns pontos de atenção sobre a Taesa, depois vou falar sobre o endividamento e também alguns probleminhas ali que estão acontecendo no XPML11 e no final vou falar sobre os dividendos dos dois. Sim, vou falar se isso impacta ou não nos dividendos e como vai ficar a distribuição dos pagamentos com toda essa situação de alavancagem que os dois estão envolvidos. Falando sobre a alavancagem da Taesa, ou seja, aquelas dívidas que a empresa faz para financiar o seu crescimento, financiar ali os seus negócios, você pode ver que ela está alavancada em 4 vezes o EBITDA. Quando este indicador aqui, dívida líquida sobre EBITDA, que representa o grau de endividamento da empresa, estiver em 1, quando esse número aqui for 1, significa que a empresa tem pouca dívida, tá bem tranquilo ainda. 2 significa que ela já tem algumas dívidas, tem espaço para mais, mas ainda tá tranquilo. 3 significa que a empresa já tem bastante dívidas, tem que tomar cuidado porque o que ela contrair a mais pode ser um pouco preocupante. E aqui a gente vê que está em 4. Porém, tem uma exceção aqui para essa regra, que seria para as empresas transmissoras de energia, que pode chegar ainda em 4, ou seja, um grau avançado, só que ainda tolerável, e 5, aí sim, o limite para as transmissoras de energia. Por quê? Porque elas precisam colocar dinheiro na frente, então elas são obrigadas a se endividar para poder fazer as suas operações e receber só depois. Já vou explicar como é que funciona essas receitas das empresas transmissoras de energia. Então, levando em consideração essa exceção à regra, ali no indicador dívida líquida sobre EBITDA, essa situação da alavancagem fica um pouco mais tranquila. Ainda não tá confortável, tá, pessoal? Longe disso. Mas entendendo essa situação, fica um pouco mais tranquila essa situação. Agora tem outro ponto de atenção, alguns probleminhas que estão acontecendo ali na Taesa e até tá fazendo muitas pessoas falarem aí na internet, venda a Taesa porque ela vai parar de pagar dividendos, é a questão aí do fim das suas concessões, o fim das RAPs. O que são as RAPs? RAPs é a receita anual permitida. Essas empresas de transmissão de energia, elas ganham leilões lá para poder transmitir energia de uma região para outra em troca de uma RAP. Quem paga essa RAP é o governo e são 30 anos mamando na teta, recebendo todo mês esse dinheiro do governo corrigido pela inflação para
transmitir essa energia durante 30 anos. Só que isso tem um vencimento e a Taesa está chegando muito próximo de alguns vencimentos, então isso tem deixado essa galera muito preocupada, até porque ela não estava participando de muitos leilões, não estava indo atrás de novas concessões. Estou aqui no site de relações com investidores da Taesa, dentro aqui do setor de concessões, para que vocês possam ver como é que funciona. São várias malhas, são quilômetros aqui, cada tracinho desse aqui significa uma concessão, onde a Taesa faz a transmissão de energia de uma cidade para outra ou até de uma região para outra. Vou passar o mouse aqui em cima dessa aqui, ó, a de Tangará. Então essa aqui tem 279 quilômetros e ela vai vencer só lá em 2053. Se rolar aqui para baixo, a gente tem bem claro aqui o término dessas concessões, que na verdade é o término também do recebimento da RAP, dessas receitas que as empresas recebem para transmitir energia. Quem paga é o governo. Então, elas vão vencer aqui em dezembro de 2030, 31, 2032, 32, 32, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 46, 47, vai até março de 2054. O ponto de atenção justamente é o término desses contratos. E como você viu ali, tem vários vencendo em várias datas diferentes. A média do vencimento desses contratos é de 7 anos para a Taesa, que não está tão diferente de outras empresas do setor, como a Easy Energia, antiga transmissora paulista, que a média é de 9 anos, e da Alupar, que a média de vencimento desses contratos é de 10 anos. Então tá bem dentro aí do padrão do setor. É algo para tomar atenção, né? Mas não é algo extremamente preocupante, até porque a Taesa tem uma excelente gestão e ela já está indo atrás da renovação de muitos desses contratos, que é muito comum no setor de transmissão. Agora vamos falar sobre o XPML11, primeiro da alavancagem. Sim, ela está com um problema de endividamento, mas calma lá, não é nada extremo como estão falando aí que o XPML11 vai falir. Muita calma nessa hora. É muito natural que os fundos imobiliários se alavanquem para poder crescer mais rápido, porque o fundo imobiliário ele é obrigado por lei a distribuir 95% de todos os seus lucros para nós investidores através dos dividendos, ou seja, sobra para eles em caixa apenas 5%. E com 5% do lucro, é óbvio que o crescimento vai ser lento. A XP tem uma gestão já tradicional de alavancagem, ela já fez isso com outros fundos, inclusive deu um problema lá no XPPR, que também tinha gestão da XP, e muita gente tá falando, né, que a XP fez cagada lá, e lá aquele fundo tá ruim, tá dizendo que vai se repetir no XPML11, só que são duas coisas totalmente diferentes. Antes de afirmar qualquer coisa, a gente tem que saber qual é a porcentagem dessa alavancagem. Qual é a alavancagem bruta? Estamos falando de quantos por cento? Uma alavancagem de 5, 10, até aí no máximo 15%, se bem administrado, tá dentro. Então, muito fácil é falar que tem aí uma dívida grande e que vai falir sem saber exatamente o tamanho desse buraco. E é isso que eu vou mostrar para você aqui agora. Estou aqui no informe mensal estruturado do XPML11 justamente para ver o tamanho desta dívida e olhar aí essa alavancagem bruta. Qual é esse percentual? Vamos buscar então, rolando aqui para baixo, os passivos. Onde que tá o passivo? Tá aqui, ó. Vamos somar então essa dívida? Temos aqui as obrigações por aquisição de imóveis, que são a compra de imóveis que esses fundos acabam fazendo, e temos aqui 679 milhões em dívidas para pagar aí a compra, as parcelas da compra desses imóveis, né, da participação nesses imóveis. Então, vamos copiar aqui, vamos jogar na calculadora e vamos somar com a outra dívida, que são as obrigações por securitização de recebíveis, que são aqui os famosos CRIs, que eles acabam fazendo aí, emitindo para pegar dinheiro emprestado e crescer, né, para alavancar o fundo. Temos aqui um valor grande também, 556 milhões de reais. Por que eu não peguei todos esses outros passivos aqui? Porque é dinheiro que vai sair do caixa, mas não é dívida. Então, se não é dívida, a gente não precisa pegar.
Vamos somar então mais esse valor aqui, que vai dar aí uma dívida de 1,2 bilhões. É uma dívida grande, mas você sabe qual é o patrimônio desse fundo? Será que ela é tão grande assim em relação ao patrimônio deste fundo? Vamos dar uma olhada, vamos ver qual que é a alavancagem bruta desse fundo. Vamos subir aqui, vamos pegar o ativo, 7,8 bilhões é o patrimônio, é o ativo deste fundo imobiliário. Então, se a gente dividir por 7 bilhões, vai dar 0,15, multiplicando por 100 para ter o percentual, a gente vê que a alavancagem bruta é de 15,77%, que está dentro daquele patamar ainda no limite, mas dentro de uma alavancagem não tão agressiva, ainda mais perto de um patrimônio deste tamanho. Agora você viu o tamanho da dívida, então é muito mais alarde que estão fazendo aí do que um problemão gigante. Não é, é claro, é uma coisa para você ficar ligado, mas a alavancagem não tá tão grande assim. Tem uma dívida a se pagar, mas o patrimônio do fundo é bilionário, 7,8 bilhões. Ele vai ter que vender alguma coisa do seu portfólio para arrumar a casa. Esse é o último relatório gerencial do fundo e eu tô aqui no cronograma de desembolsos e recebimentos do fundo. Então pode ver que a conta não tá fechando. Isso aqui é referente apenas à aquisição de imóveis. Temos aqui em caixa e disponibilidades 651 milhões, só que vai cair aqui a terceira parcela do Jundiaí Shopping, 630 milhões da terceira parcela do Portfólio Sim, 17 milhões da segunda parcela do Praia de Belas, que foram aquisições, né, de imóveis e de participações em shoppings, e o resultado vai ser negativo aqui no encerramento de 2025. Fora isso, tem os CRIs aqui embaixo, então tem mais essas amortizações aqui, ó. Esse ano é 23 milhões em 2025 e vai até 2036. Só que essa é uma dívida de longo prazo. Para poder trabalhar tudo isso, as opções do gestor é o quê? Ou fazer subscrição, vai lá, emite novas cotas para capitalizar mais dinheiro, para arrecadar mais dinheiro, ou venda de imóvel do portfólio. Se ele faz a venda, não esqueça que tem ganho de capital e nós, investidores, também ganhamos dividendos em cima deste ganho de capital. Mas basicamente essa é a situação do fundo. Agora, tem um outro probleminha aí chato, tá acontecendo com a gestão do XPML11 e a gente tem que começar a abrir o olho com eles. Eu até entendo o motivo, é aquela questão, explica, mas não justifica. Eles deram aí uma maquiada, tentaram dar uma enganada aí nos investidores. Eu até entendo, porque ninguém quer, nenhum gestor quer que a cota caia. E aí eles fizeram uma situação aqui que eu não achei legal. Isso é um ponto de atenção e faz com que a gente preste mais atenção no que essa gestão vai começar a fazer daqui para frente, que é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Olha só o que eles fizeram. Esse daqui é o último relatório gerencial que eu acabei de mostrar para vocês, que é o de janeiro. Então, o que eu fiz? Eu abri os relatórios anteriores para tentar entender essa evolução da dívida aqui, da aquisição de imóveis, e percebi que lá em outubro, até outubro, estava tudo ok. Inclusive estava aqui o gráfico, ó, do cronograma de desembolsos e recebimentos. Tinha aqui algumas parcelas caindo, mas o resultado final era positivo, 204 milhões positivos. Só que em novembro, esse gráfico já não apareceu. Tiraram o gráfico do relatório, porque provavelmente já estava aparecendo o resultado negativo aqui da operação. Em dezembro, a mesma coisa. Tiraram o gráfico aqui justamente porque estava negativo. Então, a cota já estava caindo, o gestor não queria prejudicar mais ainda a cota do XPML11, que estava sofrendo, como todos os outros fundos imobiliários, com a alta da Selic. Isso faria ele cair mais ainda. Então, só aqui em janeiro ele voltou a colocar e ele fez esse negocinho aí não muito legal. Como eu falei antes, explica, mas não justifica. Temos que ficar de olho agora nesses relatórios gerenciais da gestão da XP, porque isso aí é algo que não é legal, né? Tentar dar uma enganada, dar uma driblada no investidor, simplesmente pelo fato de não querer que caia o valor da cota, é algo que a gente tem que começar a até cobrar
um pouco mais dessa gestão. Vou finalizar agora falando sobre os dividendos. Apesar de tudo, para quem não sabe, eu sou investidor da Taesa e também do XPML11 já há bastante tempo. Não é recomendação de dividendos, mas eu acredito que deva continuar sim pagando bons dividendos. Com essa situação delicada tanto da Taesa quanto do XPML11, pode ser sim que dê ali uma reduzida de leve e tal, mas nada muito drástico. Porém, acredito que pro longo prazo tudo isso se resolve. E se a gente tem essa visão de longo prazo, isso nós temos que encarar como oportunidade. A gente tem que ver que o preço tá lá embaixo e comprar ele pagando menos para poder aumentar essa renda lá no futuro. Adquirir mais cotas, adquirir mais ações, porque o dividendo é pago em cima da quantidade, em cima do número de ações e cotas que a gente tem. Então, olhando para o retrovisor, eu sou aquele tipo de investidor que até faço as minhas previsões, né? Faço os meus cálculos projetivos, mas eu acredito muito mais no histórico de pagamento. E olhando o histórico de pagamento, tanto de Taesa quanto de XPML11, são históricos assim impecáveis, lindos de se ver. Eles não falham no pagamento e, na medida do possível, esses pagamentos foram crescendo ao longo dos anos. Então, eu continuo depositando as minhas fichas e acredito muito nesses dois negócios. Esse vídeo é para clarear a mente de vocês. Não escutem muito alardes sem conhecer de fato o que está acontecendo. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje foi esse. Grande abraço e ó, bora pra cima!